E aí galera do Itavuano, a nossa videoaula de hoje ela vai ser a continuação do capítulo 3, tá bom? Na quinta-feira da semana passada eu disponibilizei a videoaula explicando a outra parte do capítulo 3 que a gente não viu em sala de aula. A gente falou só de colonização das 13 colônias, né? E ficou faltando a parte de revoluções inglesas. Já está na pasta a videoaula sobre essa parte e já está no YouTube também, então é só dar uma olhada lá para estudar, tá bom? É um detalhe. No final dos resumos, a partir de agora, aqueles resumos que vocês têm que copiar para o caderno, eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês fazerem no livro após a videoaula, tá? Então, na semana que vem, vai ter uma videoaula sobre o capítulo 4 e já está a lista de exercícios e o resumo do capítulo 4, tá? Mas aí só começa a fazer uma vez que eu já tiver passado a explicação, tá bom? Dito isso, vamos lá na correção dos exercícios do capítulo 3, tá? Como vocês podem ver aí, a gente tem aqui as perguntas que eu coloquei nesse documento do Word, as respostas, né, e as páginas com a numeração. Esse arquivo aqui, minha gente, vai estar na pasta também para vocês estudarem com mais calma, tá? E eu acho que no oitavo ano todos têm o livro, né? Mas se alguém não tiver o livro, vai copiar essas respostas daí no caderno, tá? As perguntas não precisam, só as respostas. E uma vez que eu vou explicar questão por questão, tentem, na hora de vocês passarem para o livro, escrever as respostas com as suas próprias palavras, tá? Não tenta colocar igualzinho não, porque já é uma maneira de vocês estudarem também para as nossas avaliações mais para frente, tá bom? Então vamos lá. A questão número 1 da página 44 quer saber os principais motivos que levaram ao processo da Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Como eu falei para vocês, a gente tem a Inglaterra já na dinastia Tudor do Henrique VIII, né? Uma Inglaterra com um governo de monarquia absolutista, o Estado, o poder todo concentrado na mão do rei, nas mãos do rei, né? Nós temos conflitos religiosos entre a Igreja Anglicana, uma religião protestante, católicos em alguns momentos, e presbiterianos, né, calvinistas e puritanos em outros momentos. Nós temos uma Inglaterra muito forte maritimamente, né, que estava ganhando contra a Marinha Espanhola no episódio que a gente falou na videoaula que eu coloquei para vocês, dá uma olhada lá. E temos também uma Inglaterra sofrendo com o êxodo rural, porque os campos ingleses estão sendo cercados. Então as pessoas estão sendo expulsas dos campos e tendo que morar nas cidades, tendo uma péssima qualidade de vida então, tá? Esses são os principais motivos que levariam às revoluções puritana e a Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, tá bom? A número 2 quer saber sobre a aliança entre a Rainha Elizabeth I, Elizabeth Tudor, e a burguesia inglesa mercantil, né? A burguesia que trabalha com comércio marítimo. Vamos lá. Para que a marinha inglesa se fortalecesse, tanto militarmente como economicamente, a Elizabeth fez essa aliança, tá? E assim os dois lados iriam ganhar. A monarquia ganhar com o desenvolvimento da sua marinha, ia ganhar através dos tributos e dos impostos cobrados pelas transações comerciais, e a burguesia ia ter apoio para colonizar as 13 colônias da América do Norte, né, as 13 colônias inglesas. Tanto que é essa burguesia que vai colonizar esse território, uma vez que começa a expansão marítima inglesa, né? Então é uma aliança que os dois lados acabam ganhando, tá bom? A número 3 quer saber como se dá o processo de sucessão da monarquia, tudo após a morte da Elizabeth I, né? Como eu falo na videoaula para vocês, a rainha Elizabeth foi uma rainha que não deixou herdeiro. Então alguns até falam que ela havia morrido virgem, né? Não teve nenhum relacionamento com ninguém. Então, uma vez que a dinastia Tudor não tem nenhum sucessor, o parlamento inglês já acaba procurando um familiar próximo para poder assumir o governo de forma legítima. Então, eles acabam recorrendo ao primo distante de Elizabeth, o rei Jaime Stuart da Escócia.
e ele assume a monarquia inglesa como Jaime I. E inicia-se a dinastia Tudor daí, tá? A número 4 da página 45 fala sobre a coroação de Carlos I, segundo rei da dinastia Stuart na Inglaterra. Como que essa coroação acontece? O Carlos I, ele assume a monarquia com um acordo com o parlamento. E o parlamento disse para o Carlos o seguinte, ó, você vai assumir o governo, mas você tem que reconhecer que o parlamento inglês vai mandar mais do que você. E o Carlos I aceita esse documento, esse acordo chamado Petição de Direitos, mas no final das contas ele mantém a sua pegada absolutista, ele mantém um governo absolutista na Inglaterra, o que vai insatisfazer o parlamento, tá? Como assim? Isso é dito na número 5. Quais medidas tomadas pelo rei Carlos I que serão de encontro ao parlamento, né? A tentativa de impor o anglicanismo como religião oficial, lembrando que no reinado da Rainha Elizabeth, a religião anglicana era a religião da monarquia, mas já havia uma tolerância religiosa durante o reinado de Elizabeth. Sendo que o rei Carlos I ele quer colocar o anglicanismo como religião oficial na Inglaterra e fora da Inglaterra, como na Escócia, onde a galera lá é presbiteriana, é protestante, mas de um outro tipo, tá? Então essa tentativa, essa imposição do anglicanismo vai gerar um conflito com o parlamento. Outro conflito vai ser na relação autoritária que o rei tem com o parlamento. De acordo com a petição de direitos, ele deveria obedecer às ordens do parlamento, só que isso não vai acontecer na prática. Tanto que o Carlos I vai fechar o parlamento algumas vezes. Então eles vão ser deixados de lado, né? O rei vai querer mandar em tudo. E quando que o parlamento é convocado pelo rei? Quando se trata de aumentar os impostos. Então, a gente tem um rei que não liga para o parlamento e só liga na hora em que esse parlamento deve fazer o trabalho sujo do rei, de aumentar os impostos para a sociedade. Então, vai ser uma relação bastante conturbada daí, tá? Na 49, na número 2, se pergunta como era composto o parlamento. Nós temos a Câmara dos Lordes, aqui a gente vai ter o alto clero e a alta nobreza, a galera mais do topo da sociedade, a galera que tem maior poder de decisão, maior poder político, estão lá toda hora junto do rei. E a Câmara dos Comuns, que é uma parte do parlamento mais simples, em que a gente tem uma baixa nobreza e uma burguesia muito rica, já que a burguesia ela não tem privilégios da nobreza, mas se ela tiver membros muito ricos da sociedade, ela vai ter algum papel político mesmo que seja muito pequeno, tá? Basicamente, a Câmara dos Comuns representa o resto do povo inglês, a galera que não está no topo da sociedade, que está na Câmara dos Lordes, tá? A número 3 está querendo saber sobre os objetivos de Oliver Cromwell durante a Revolução Puritana, tá? São muito simples. Basicamente, o Cromwell queria enfraquecer o poder da nobreza, impedir que a monarquia voltasse ao poder, a monarquia dos Stuarts, né, a monarquia absolutista, e o Cromwell queria fortalecer o governo da Câmara dos Comuns do parlamento. Ou seja, ele queria criar um governo republicano em que o parlamento governasse, mas não o parlamento da Câmara dos Lordes, e sim a Câmara dos Comuns, tá? Basicamente o povo inglês governando, né? Entre algumas aspas. A número 4 fala sobre as medidas tomadas pelo governo do Cromwell, né? Durante a sua república, durante a sua Commonwealth. Que medidas seriam essas? Temos a criação de muitos impostos e tributos pesados ao povo inglês, para arrecadar dinheiro, né, para o governo republicano. Nós temos o momento em que o Cromwell ele decide se autodeclarar Lorde Protetor, cria um cargo para ele, e quando ele faz isso, ele fecha o parlamento inglês, então é uma medida bastante autoritária. E temos a criação dos jatos de navegação. Esses jatos que vão dizer que quando uma nação estrangeira fizer comércio com a Inglaterra, ela deve fazer
esse transporte de mercadorias ou com seu próprio navio ou com navios de ingleses. Então, qualquer navio que seja outro tipo além desses dois, esse navio será invadido pela Inglaterra e terá sua mercadoria roubada, tá? Isso é uma maneira da Inglaterra ela se posicionar como a marinha mais poderosa realmente. Ela está dominando os mares europeus, tá? A número 5 da página 50, minha gente, tem alguns exercícios que a gente não está fazendo aqui, porque ou eu vou fazer nas aulas presenciais, ou eles não são muito importantes para a gente, porque podem ser repetitivos ou podem realmente não ser muito úteis para a nossa disciplina. Então a gente não vai fazer por enquanto, tá? Mas voltando, página 50, número 5. O que foi a restauração monárquica? É justamente esse período entre o fim da República e a dinastia dos Stuarts que volta. Quando Cromwell morre, a República está muito impopular, porque o Cromwell tinha sido um governante muito autoritário. A gente viu aqui, ele se autodeclarou Lorde Protetor e fechou o parlamento. Olha só o que ele fez. Além de aumentar os impostos, né? Então, quando Cromwell morre, assumiu o governo republicano seu filho. Só que o seu filho não consegue manter a república e o parlamento inglês, vendo que as coisas não estavam dando muito certo, decide chamar um membro da dinastia Stuart para governar como rei. Tá? Então essa restauração monárquica é justamente o fim da República Inglesa e o retorno da dinastia Stuart, tá bom? Essa restauração da dinastia Stuart. E na página 51, na número 1, fala sobre a Revolução Gloriosa. O que ela foi? Quando essa monarquia inglesa volta ao poder, né, os Stuarts continuam sendo governantes bastante autoritários naquela pegada do absolutismo. Então o parlamento pensa, olha, trouxemos o rei de volta, mas não está funcionando desse jeito. Temos que criar um novo tipo de monarquia. Então o que o parlamento inglês vai fazer nessa hora? Vai convidar a filha de Jaime II, a filha do rei Stuart daquele momento, e o seu marido, Guilherme de Orange, para governar a Inglaterra. Eles meio que dão um golpe de estado no rei, sabe? Só que agora eles vão assumir como uma condição. Vai ser uma monarquia parlamentarista liberal, não vai ser uma monarquia absolutista como estava sendo até então. E que os parlamentares ingleses não estavam gostando nem um pouco. Então eles já aceitam e por isso que acontece a Revolução Gloriosa. Por isso que ela leva esse nome também, porque é uma revolução que quase não há derramamentos de sangue. Tá? Eles já apenas tiram o rei do poder e colocam outros no lugar. Motivos que levaram à Revolução Gloriosa, a gente já falou, né? O absolutismo da dinastia Stuart, a monarquia Stuart que ficava indicando nobres a cargos públicos, disso o parlamento não gostava. Além do mais, a perseguição religiosa continuava. Só que se antes era uma perseguição de anglicanos contra outras religiões, agora é uma perseguição de uma monarquia católica contra os protestantes. Mas já ainda assim é uma perseguição religiosa, tá? E como que essa monarquia parlamentar liberal ela se inicia? Com duas medidas. A criação do ato de tolerância, que define a liberdade religiosa para protestantes na Inglaterra em seus domínios, e a criação da Declaração de Direitos, que é um documento que vale até hoje, que define que o parlamento inglês está acima das ordens do rei. Tá? Eu vou encerrar essa parte da aula para a gente continuar na correção da outra parte do capítulo, tá bom? Então, a parte de Revolução Inglesa já foi. Já volto, tá? Então, galera, continuando aqui, a gente vai falar agora sobre a segunda parte do capítulo, tá? Que é sobre a colonização das 13 colônias, tá bom? Página 55 aí, número... Não, mentira, página 54, número 1.
Motivos que retardaram o processo de colonização dos ingleses. Vamos lá. 3 motivos principais. Por que a Inglaterra ela não entra na colonização de cara? Primeiro, porque a colonização custa dinheiro, tá? E a Inglaterra está num período muito instável, com os conflitos entre o rei e o parlamento, os reis e o parlamento, né? Tanto que é um momento em que ela está vivenciando a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa. Então a atenção da Inglaterra está em outro lugar, está dentro dela e não nas colônias. Fora que é um momento de crise religiosa, em que católicos em alguns momentos são perseguidos, anglicanos em outros, puritanos em outros, então tá uma zona nesse sentido, tá bom? Mas uma vez que isso tudo se acerta com os atos, né, o ato de tolerância, de relação de direitos, né, com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra volta a se focar na colonização, tá? Na 5.5, como é o processo, como se inicia esse processo de colonização? Na videoaula eu falei para vocês, e na nossa aula física eu também comentei. Iniciou-se em 1620 com o navio Mayflower, em que a Inglaterra está vivendo lá os conflitos entre a dinastia Stuart e o parlamento, além daqueles problemas que eu já comentei aqui, o êxodo rural, o cercamento dos campos, né, que geraram um desinteresse inicial pela colonização. Mas mesmo assim ela começa em 1620 com os primeiros colonos, tá? A gente vai falar mais disso mais para frente, tá bom? Na página 59, falamos sobre as colônias do norte e as colônias do sul. Lembrando que esses exercícios eu passei para vocês na nossa aula física. E eu não lembro agora se a gente chegou a corrigir. Caso a gente tenha, só use esse material para estudar. Caso a gente não tenha corrigido, então pega esse material, tá, para colocar no livro, tá bom? Então vamos lá. Sobre as colônias do norte. Como era a agricultura? Aquele esquema da colonização de povoamento, né? Aquele esquema básico, aquele kit. Pequenas propriedades, que a gente chama de minifúndio, produção para o mercado interno, ou seja, uma produção de subsistência, muitos tipos de plantações, tipos variados, né? Uma policultura, muitas culturas sendo plantadas. E mão de obra de maioria livre, tá? Especializada. Também há escravidão nas colônias do norte, mas ela não é tão grande como nas do sul, tá bom? A pecuária basicamente era utilizada para abastecimento interno da colônia, tá? Para os colonos poderem ter com que se alimentar, da mesma maneira que a agricultura aqui na policultura, tá? Criação de gado bovino e ovino, boi, vaca e ovelha. Tá? Produção de lã, muito forte também. Produção manufatureira, aquele passo entre artesanato e indústria, né? Vai ser essa produção de manufaturas que vai dar as bases para a industrialização que vai vir nos Estados Unidos depois, tá? Principalmente naquele momento ali da Guerra Civil que a gente vai falar no capítulo 8, se eu não me engano, tá? Ainda sobre as colônias do norte. É desenvolvido na Nova Inglaterra, nas colônias, as 13 colônias, ali no norte, o comércio triangular. O que era esse comércio? É um comércio entre as colônias do norte, a região das Antilhas, na América Central, e o litoral do continente africano. O que acontecia? Os colonos do norte compravam açúcar produzido nas ilhas da América Central. Daí, eles fabricavam uma bebida chamada rum, uma bebida alcoólica. Essa bebida era trocada e vendida na África por escravos. Então os colonos pegavam esses escravos da África e levavam para as Antilhas. E lá eles iriam trabalhar nas plantações de açúcar. E isso iria se repetir ao longo do tempo. Então era um comércio bastante lucrativo para as colônias do norte. Lembrando que colônia só faz comércio com a metrópole. Então, essas colônias do norte não poderiam estar fazendo isso. Só que como a Inglaterra estava sofrendo aqueles processos lá, que a gente falou na número 1 aqui, ela afrouxou essa colonização. Então o pacto colonial, nas colônias do norte, ele estava mais enfraquecido, tá? Tem até um nomezinho para isso que está na nossa videoaula e nos nossos slides. Se eu não me engano, é negligência salutar. Depois dá uma estudada lá, tá?
Na número 3, a gente já fala sobre as colônias do sul. E nelas a gente tem aquele esquema de plantation, ou seja, grandes propriedades de terra para exploração, um tipo de plantação sendo cultivada, a monocultura, né? Grandes terras, grandes fazendas focadas em produzir uma coisa só. E a mão de obra nisso é o trabalho africano, trabalho escravo africano, negro africano, né? E a produção voltada para o mercado externo, ok? Nas colônias do sul também havia servidão por contrato, mas ela, como a gente vai ver na próxima questão, ela não era muito, ela não foi utilizada durante muito tempo, porque uma vez que era um contrato temporário, quando acabasse a validade do contrato, aquele trabalhador ganharia terra para ele, então ele não precisaria mais trabalhar na terra de alguém. Então foi faltando trabalhador conforme os contratos foram acabando. Então os colonizadores passaram a utilizar esses escravos que eles pegavam nesse comércio aqui, no caso do norte, né? No caso do sul, pegava esses escravos e colocava para trabalhar nas plantações de algodão. Tá? E aí a escravidão passa a crescer exponencialmente, cresce muito nas 13 colônias, tá bom? Basicamente são esses exercícios do capítulo 3 que a gente trabalhou aqui. Quando a gente voltar, talvez eu passe mais alguns em sala de aula, tá? Ou aqueles exercícios de objetivos, de múltipla escolha que tem no final de cada capítulo, tá bom? Talvez a gente volte neles quando eu tiver que passar mais de alguma revisão, ok? Por enquanto é só, galera. Semana que vem é a vez da videoaula sobre o capítulo 4, tá? Com novos exercícios para casa, para serem para daqui a 2 semanas no caso. Se já quiserem copiar o resumo, tá lá na pasta, tá bom? E tem algumas coisinhas novas na pasta, algumas coisinhas novas na pasta também, além das videoaulas, como vídeos complementares e filmes que eu vou colocando durante a semana, tá bom? É isso, galera. Ficamos por aqui. Nos vemos semana que vem, tá bom? Estou com saudades. Tchau, tchau.